criar uma equipe de alta performance, começando pelo desenvolvimento dos líderes do seu cartório. Esse é o sonho de muitos titulares. Você precisa subir a barra de eficiência de todo o seu cartório, mas precisa começar pela sua liderança. Esse vídeo é para você, titular de cartório ou escrevente que trabalha gerenciando equipes e que precisa obter os melhores resultados e atingir todo o seu potencial. Mas como desenvolver tudo isso sozinho? Você precisa de parceiros que te ajudem nesse processo. Eu não falo de líderes que só repliquem o problema ou que te tragam ainda mais problemas pelos seus próprios comportamentos limitantes. Eu falo de ter pessoas que te completem, trazendo peças, plugs que você não tem. Em primeiro lugar, você precisa se conscientizar de que precisa de um líder e não mais uma pessoa operacional para assinar os atos ou uma pessoa centralizadora. Essa pessoa precisa ter tempo e capacidade para fazer o que você não consegue fazer, que é implementar estratégias de desenvolvimento do cartório. Você precisa mudar a mentalidade de que o seu braço direito tem que ser mais alguém especialista em cartório. É você que tem que ser técnico. Se o cartório for grande, tenha 2 líderes consistentes. Desenvolva um técnico para que vocês discutam as questões jurídicas e para que ele possa te substituir na tua ausência, mas desenvolva um líder com habilidades e competências administrativas de gestão. Agora, se o seu cartório é pequeno, na minha opinião, você é o jurista e deve contar com alguém que possa cuidar das pessoas, da gestão do atendimento, da gestão do conhecimento e até mesmo da gestão financeira. Porque vamos combinar, você não estudou nada disso e se você está aqui comigo nesse vídeo é porque você sente que precisa dessas ferramentas. Você precisa de alguém que te complete no cartório. Um tipo de líder que faça a supervisão diária das tarefas, das entregas, dos prazos, com capacidade de delegar e promover o desenvolvimento da equipe. Pensou em alguém? Talvez essa pessoa não esteja pronta, mas você pode apoiá-la nesse desenvolvimento. E você precisa conferir, antes de tudo, se ela tem algumas competências. Se você não tem essa pessoa, para selecioná-la no mercado, você também vai precisar procurar algumas competências que eu vou te trazer neste momento. A capacidade de organizar e delegar. Esse líder precisa ser um excelente organizador, capaz de planejar e dividir as responsabilidades da equipe de forma eficiente. Isso inclui estabelecer prioridades, delegar tarefas de maneira estratégica, para que os membros da equipe se sintam empoderados e produtivos. Gestão do tempo. Essa é uma competência essencial para gerenciar o fluxo de trabalho da equipe, distribuir as tarefas e monitorar prazos. E vamos combinar que se a pessoa estiver afundada em tarefas operacionais, assinando atos, não vai conseguir olhar as coisas de cima. É por isso que essa pessoa não pode ser você e nem o seu substituto. Essa pessoa precisa ter habilidades de comunicação para poder conversar com cada membro da equipe e extrair o seu melhor. Deve ser responsável por garantir que os membros da equipe estejam sempre se aprimorando, se desenvolvendo. Por isso é importante que ele saiba dar feedbacks, criar planos de desenvolvimento contínuo para cada funcionário, levando em consideração as metas individuais e da equipe. Pode ser ele o líder que controla o avanço dos estudos aqui nas trilhas da Cartório Flix, lendo o relatório e conversando com a equipe. Outra competência importante é a tomada de decisões com base em dados. O líder precisa ser um bom analista, ser familiarizado com planilhas de Excel, por exemplo. Talvez ele precise aprender a interpretar indicadores de desempenho e métricas operacionais. Tudo isso se aprende, inclusive no YouTube tem aula sobre indicadores e nas trilhas da Cartório Flix tem várias aulas para esse perfil de liderança, como planejamento estratégico, indicadores, planejamento financeiro, ferramentas de gestão de pessoas e como criar um programa de treinamento para a equipe. Uma outra competência essencial para o seu líder é a gestão de crises. Esse tipo de líder deve ter a capacidade de lidar com crises e imprevistos, sendo resiliente e capaz de ajustar as operações de maneira rápida, sem comprometer a qualidade ou os resultados e sem ficar te ligando o tempo todo. Claro que ele vai contar com você para a tomada de decisões, mas você é o titular. Você precisa que alguém venha com opções claras
para que você tome a decisão mais assertiva e não só como problema. Centralização da informação. A comunicação deve ser objetiva e focada em resultados, mas lembre-se, sempre deve haver comunicação entre você e o seu líder. A criação de relatórios e reuniões regulares. Desenvolver uma rotina de relatórios de progressos e reuniões periódicas com a equipe é fundamental, e o seu líder deve fazer isso. Isso mantém o time alinhado e permite que o líder monitore de perto o andamento das atividades. Protocolos de comunicação. O líder deve definir canais de comunicação, como e-mails, reuniões de check-in diárias ou semanais, para assegurar que a informação flua e contribua para o bom desenvolvimento do clima organizacional. Para formar esse tipo de líder, que eu já falei, mas não custa repetir, não deve ser operacional e centralizador, é bem provável que você vai ter que investir em capacitações. Mas anota aí, você não pode delargar, você vai ter que delegar. Por isso você também precisa de capacitações. Sim, você mesmo, o líder. Porque você precisa de habilidades para permitir que esse líder se desenvolva. Você é o líder do líder. E caso você não tenha percebido, todas as competências acima, essas que eu falei, devem também ser desenvolvidas por você, até para que você não seja refém desse gestor. Você não sabe, mas pode comprometer o resultado do seu gestor sem perceber. Só porque se as coisas começarem a fluir, você corre o risco de, inconscientemente, concorrer com esse braço direito. Concorrer com os meus líderes? Por que eu faria isso? Pode ter certeza, acontece. É o ego da gente tentando proteger aquilo que a gente pensa que é nosso. Então, para evitar coisas como essa no seu cartório, invista em ações como uma mentoria. Um bom líder deve buscar mentores e exemplos de outros líderes mais experientes para equilibrar a centralização, a autonomia, a tomada de decisões. Eu mesma trabalho com mentorias para líderes de cartório e já vi muita evolução na gestão quando o titular entendeu o seu papel e o do líder em questões do dia a dia, onde a mentoria ajudava. Invista em autoconhecimento. Incentive o líder a buscar autoconhecimento por meio de avaliações de desempenho, feedback de pares, de equipe e até mesmo testes de perfil de liderança, como o DISC. Isso pode ajudar a entender as forças e as fraquezas de cada perfil profissional. Na Cartório Flix nós temos vários cursos como liderança, liderança decisiva, liderança inspiradora, autoconhecimento para gestão de pessoas, e você pode começar por aí. Outra questão é treinamentos em habilidades de gestão. Além das competências operacionais, é importante que o líder desenvolva habilidades de liderança, como inteligência emocional, gestão de conflitos e empatia, para ter um bom relacionamento com a equipe e para que todas as ferramentas de gestão possam ser implementadas. Para isso, ele precisa conhecer que ferramentas ele tem à disposição. Por isso, nós temos a trilha de gestão administrativa da Cartório Flix. Por fim, estabeleça uma visão clara e compartilhe com a sua equipe. Você e o seu líder precisam garantir que a equipe entenda as metas, os valores, o que se faz e o que não se faz nessa instituição, assim como os objetivos do cartório. Vocês devem ser capazes de comunicar uma visão clara que ajude a guiar as ações da sua equipe e alinhar os esforços, gerar um comprometimento. A equipe precisa sentir que vocês dois se apoiam e se completam e que estão em constante alinhamento. Outra questão importante é desenvolver uma missão clara para garantir que todos os membros da equipe saibam como o seu trabalho contribui para os resultados. Isso ajuda a motivar e a engajar os colaboradores. Tem uma aula para desenvolver o planejamento estratégico do seu cartório nas nossas trilhas. E aqui no YouTube também tem um bom drop sobre esse tema. Mas mais importante do que escrever detalhadamente o planejamento estratégico, vocês precisam comunicar o propósito da instituição, para que as equipes se identifiquem com os valores e também se sintam inspiradas a trabalhar no cartório. Você gostou dessas dicas? Conheça as nossas trilhas de conhecimentos, habilidades e atitudes para a liderança e implemente agora uma nova realidade para subir a barra de eficiência de todo o seu cartório, começando pela liderança. Boa sorte!